O que te conecta a uma narrativa? E que te faz abrir-se e acolher uma história. O cinema provoca a nossa existência, nos abre para a janela de outras vidas e transforma a nossa percepção de mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sentidos em Cena, onde iremos conversar sobre psicologia fenomenológica existencial e cinema, nossas duas grandes paixões. Eu sou o Rafael Nunes. Eu sou a Marina. Marina o quê? Eu sou a Marina Gelmini. Você é a Marina Gelmini. Conta um pouco de você, Mari. Quem é você? Gente, eu sou a Marina, 32 anos, formada em letras pela UFMG e formada em psicologia pela PUC. A minha primeira paixão foi na letras, quando eu descobri a literatura, né? E agora, sim, essa arte de lidar-se com histórias, com a importância da narrativa. E a gente descobre isso também na psicologia, quando a gente se depara com o próprio do ser humano, né? Eu sou o Rafael Nunes, eu me aproximo do cinema desde criança como minha primeira grande paixão. Era o meu sonho, inclusive, me formar em cinema e audiovisual e trabalhar com isso, porque eu sempre fui apaixonado por histórias, por narrativas, desde os livros, né? Eu também gosto bastante de literatura. Sim. E não é diferente na clínica, né? A gente lida com histórias, a gente lida com o sentido para cada pessoa ali, né? A gente se conecta com muitas possibilidades de ser no mundo. E o cinema, para mim, sempre surgiu como essa janela, né? Para poder se conectar com o outro, para poder ver, né? Um pouco de si e do outro, né? De se identificar ou de se não identificar com aquela cena, com aquele personagem, com aquela outra possibilidade de existir. E é engraçado, né, Mari? A gente troca tanta ideia em ambientes acadêmicos, em bar, mas a gente nunca sentou para ir juntos ao cinema, né? É verdade. E aí, depois de tantos anos, né, estudando juntos, a gente teve um percurso até parecido, né? Ambos com experiência de sala de aula, né? Dando aulas de inglês, passando pelas mesmas universidades. Hoje você está formando na especialização de análise existencial e gestalt terapia, né? E eu ingressando lá, então a gente tem trajetórias parecidas, mas o nosso jeito de ser psicólogo clínico é muito único, né? Assim, apesar dos nossos cenários parecidos, apesar dos nossos hobbies parecidos, a gente tem tanto do nosso universo único, né? Ali da forma de ver. Eu acho que convidar outras pessoas para poder fazer parte dessas conversas que a gente tem, que a gente fala, nossa, a gente devia botar um podcast. Agora a gente resolveu, né, transformar esse hobby nosso em trabalho. É verdade. Né? Isso nos mostra o quanto que a gente é viciado em trabalho. Viciado, né? Em trabalho, inclusive. E quanto que a gente deveria se cuidar em relação a com isso. Com certeza, né? Inclusive com reuniões no final de semana. Domingo à noite é dia de reunião, Marina. Pois é. A gente tem que tratar isso na nossa terapia individual, né, Marina? Mas enfim, vamos conversar de cinema. A gente propõe ter um episódio para poder descobrir quem nós somos a partir do que nos conecta ao cinema, né? Eu acho que é uma boa forma da gente se introduzir aos ouvintes, contando um pouco de como surgiu a nossa paixão pelo cinema, de como que surgiu a nossa vontade de ir atrás dessas histórias e de rebobinar, né, as fitas e de voltar nas cenas. O que nos move? Como que foi pra você a sua experiência com Interessante, com Rafa, cinema? porque essa questão, né, de se conectar a histórias, eu sempre gostei muito de ouvir histórias, desde que eu era criança. E eu sempre gostei muito de contar história, contar casos e tal. E essa ligação com a narrativa é muito, muito bonito, né? Porque é através da narrativa que a gente se conecta, né? Tanto quando a gente está contando, quanto quando a gente está ouvindo uma história, que a gente se conecta com os nossos 3 momentos temporais, né? Quando a gente conta uma coisa do passado, a gente conta no agora, trazendo aquilo que ressoou, aquilo que ficou, e como que aquela história vai se conectar ao meu porvir, né? Então, é muito interessante que é algo assim que eu sempre gostei, desde criança, eu adorava ficar ouvindo histórias, adorava ficar contando casos. E quando eu fui para letras, eu vi isso muito na literatura, né? Que diferente, né, de quando a gente vê uma informação, a informação está preocupada em explicar algum acontecimento. A narrativa, ela tem um mistério. A gente está ali se conectando com aquela
com aquela pessoa, a gente não está muito preocupada em justificá-la, a gente está muito mais numa posição de entendê-la, e é muito o que a gente faz na clínica. Não né? lembra um pouco da nossa suspensão, né? Sim, Fenomenológica, totalmente. quando você se conecta a uma história, né? Não é necessário suspender um pouco da realidade para conseguir adentrar aquele universo, né? Se a gente for traduzir, né, para quem não está familiarizado com esse conceito da suspensão, né, da epoché, da epoché, como que a gente poderia traduzir para os ouvintes, assim? É muito um movimento que a gente costuma fazer quando a gente se entrega a uma narrativa, a um filme, que a gente sabe toda que é a nossa vivência, mas a gente coloca ela no bolso para a gente entender a vivência daquele personagem, daquela narrativa, daquela história. E isso é muito bonito, né? Esse movimento que a gente tem de não ficar preso em julgamentos ou resolutividade ou tentar trazer resposta, a gente está querendo entender, né? Então, a gente está ali acompanhando aquele personagem, muitas vezes no filme a gente se conecta com as emoções dele, a gente entende o lado, e isso é muito interessante, né? Pensando como que isso surgiu para mim, né? A gente contando a nossa história no cinema. Eu sempre tive isso muito com filme, né? Porque a minha mãe sempre foi a pessoa que alugava 6 filmes na Blockbuster. Mas era interessante porque ela alugava uns 6, 7 filmes. E a minha mãe sempre foi muito assim, alugava sci-fi, alugava comédia, alugava romance. Ela gostava de ver todo tipo de filme. E como era, assim, um momento que a gente ficava muito juntas, então... a gente assistia 6, 7 filmes num dia só. Nossa Senhora! E aí eu comecei a criar esse hábito de ver filme, né? Esse hábito de estar sempre assim, né? Procurando filmes, a gente procurava pelos atores. Nossa, olhava assim, diretor, se esse diretor é bom, então a gente vai alugar esse filme. Porque a gente não tinha naquela época o que tem hoje, né? Sim. De acesso aos trailers, como hoje é muito simples, né? A gente via tudo assim, sinopse, olhava os atores que estavam no filme, esse ator é bom. Já classificava se valia a pena ou não assistir, né? Sim, sim. E pra você, Rafa, como é que foi? Assim? Nossa, eu lembro, assim, da tela quente, né? TV aberta. Acho que meu primeiro contato com o cinema foi a partir da tela quente da TV Globo. E Sessão da Tarde, claro, mas eu acho que os filmes da tela quente me atraíam mais, assim, parece que eram menos repetitivos, talvez, do que os da Sessão da Tarde, era mais inédito, né? Era aquela coisa do lançamento ali. Sim. E eu lembro de ficar acordado e tinha alguns filmes que eu podia assistir, outros que eu não podia, né? Os filmes de adulto ali já era limitado. Mas eu lembro que um dos primeiros que me marcou muito foi aquele do Steven Spielberg, Inteligência Artificial. Nossa, esse me marcou demais também, Inteligência Artificial. E eu lembro de assistir ele quando criança, eu fiquei tipo, que isso? Ele mexeu muito comigo, assim. Também, Um deles, esse filme mexeu muito comigo pela história, né? Por ser uma criança, e eu era muito criança nessa época também. Eu assisti uma outra criança ali, daquela forma diferente de se portar ali, aquela coisa da memória, né, prevalecendo ali. Eu lembro que, né, tem aquela cena no fim, anos depois ali, dele... Ele continua ali, né? Todo mundo morre, todo mundo se vai e ele permanece ali. Do laço afetivo que ele teve com aquela mãe, né? Então, isso realmente... Esse filme, assim, acho que foi aí que eu comecei a sair daqueles filmes que eram mais entretenimento para os filmes que eram muita reflexão. Que aí eu comecei a pensar assim, gente, então a arte também é para isso. É para você pensar na sua vida e falar assim... O que fica depois dos créditos, né? As cenas pós-créditos da nossa vida, né? Depois que os créditos rolam... Aí fica em posição fetal, no quarto, pensando refletindo. E as crianças existencialistas ali bastante impactadas pelo fenômeno que se desvelava nas telas, né? E depois disso, um outro que me impactou muito foi meu primeiro filme do cinema. Você se lembra do seu primeiro filme nas telonas? Meu primeiro filme no cinema foi Rei Leão. Olha, revelando a idade, né? Também. Revelando a idade. E segue sendo meu filme, assim, não vou dizer de animação, mas o filme da Disney que eu mais me conectei, assim, né? Sim. Nossa, eu chorei tanto na cena do Mufasa que eu acho que a minha mãe ficou até preocupada. Já revelando a idade de novo, né? Mas foi o meu primeiro filme no cinema. Foi muito, muito bom, tá? O cinema, ele dá uma imersão, né? A gente fica totalmente ali naquele lugar, né? Pra mim, o primeiro filme foi O Irmão Urso.
da Disney também. gente, Foi que coisa. um pouco depois, né? Rei Leão do final dos anos 90 e o Irmão, se não me engano, é de 2004, 2005. E eu lembro que eu fui com meu irmão e meus primos, né? Pela primeira vez, assim, e a gente tinha tido experiência de ir ao teatro antes. E na época a gente imaginou que sentar na primeira fileira ia ser a melhor experiência, né? A gente estaria mais próximo da tela. Exatamente Eu isso. lembro de chegar e ficar tão Sozinho. perto da tela, assim, que meu pescoço até doeu de estar tão próximo. Nas outras vezes eu já aprendi a nunca mais sentar na Nunca mais primeira sentar fileira. na primeira fileira. Mas foi uma experiência de estar com outras pessoas ali, né? De reagir junto com outras pessoas, aquela experiência de coletiva mesmo, né? De rir junto, de se emocionar junto com outras pessoas. E tem toda aquela questão, né, sensorial ali de estar com a luz reduzida, de estar com o som alto, aquela telona. Sim. É uma experiência, pra mim ainda hoje, é uma das experiências mais interessantes da existência, é estar diante de um filme ali, sem saber o que se espera daquele filme. Sim. E sair depois ali daquele momento. Eu nem gosto de sair depois que acaba o filme, eu gosto de sentar um pouquinho e digerir Não, isso na é cadeira, tão... assim, enquanto eu vejo os créditos Sim. rolarem, né? Isso é tão forte, né? Porque a gente que tem essa experiência quando criança, eu lembro que eu fui assistir, nossa, entregando a idade de novo, fui assistir o Titanic e na época eram 2 fitas, né? Porque era VHS. Então a gente parava o filme num ponto, aí trocava a fita e E colocava a rebobine, outra. por favor, pra não levar multa, né? Pra não... E a gente, de certa forma, a gente fica tão imersiva na história que depois que acabou o filme, eu fiquei perguntando 1000 vezes pra minha mãe, mas mãe, o que aconteceu com o Jack? Eles pegaram o corpo do Jack do fundo do mar? Mas mãe, vamos visitar o túmulo da Rose? De como que a gente fica tão imersivo, né? Assim, quando criança, quando a gente não tem tanta essa separação do que é ficcional e o que é real, mas é tanto esse pacto que a gente faz com a narrativa, né? Quando a gente tá ali, se propõe a dar esse mergulho, a dar esse salto, né? E isso é muito bonito, assim. Eu fico tão... Toda vez que eu vou no cinema, é uma coisa que ajuda a gente a dar mais... um salto mais profundo na narrativa, né? E tem um pouco disso na nossa experiência clínica, né? E ouvindo você falar sobre o que te impactou no Rei Leão, né? E agora no Titanic... O que eu vejo, né, e talvez por já conhecer um pouco da sua trajetória de pesquisa, sua trajetória na clínica, né, os espaços que você circula dentro do mundo acadêmico, dá pra ver o quanto que a finitude salta pra você, né? Ah, assim, com certeza, que, né? o grande impacto do Rei Leão ou do Titanic, assim, tem essa questão de serem filmes que talvez começaram a levar a discussão da morte, né, desde a infância ali, já tinha você já notava essa... Olha, eu sempre gostei de filmes, igual você disse, mais existencialistas, né? Sem dizer que era, porque eu nem sabia o que era existencialismo nessa época. Verdadeiro existencialista, né? Antes de nomear ali, já tem a experiência do vivido ali, né? Eu sempre gostei muito desses filmes que fizessem a gente questionar o que realmente importa na nossa existência, né? A gente se conectar mais com os sentidos, que eu acho que é isso que a finitude coloca em pauta, né? É essa questão de uma vida autêntica, uma vida que tá aí para ser vivida justamente por ela ter um fim. Então, esses filmes, né, que me faziam questionar, né, o que é a vida, o que é a existência, né? Eu lembro muito de Show de Truman, aí eu entregando a idade de novo, Pode entregar, gente. Vamos aceitar a temporalidade? Vamos aceitar o ser para a morte? Vamos aceitar. Pois é, esses filmes que faziam a gente questionar mesmo as nossas escolhas, as nossas trajetórias, né? E aí, quando vem esses filmes que tocam na questão da finitude, na questão, né, de estar mais conectado à experiência do acabar, do findar-se, coloca muito isso em pauta para nós, né? A vida que é vivida na narrativa. Então, isso é uma coisa que me atravessa muito, né? E não se limita à experiência da tela, né? Assim, depois que a gente sai daquele filme, a gente não sai o mesmo, assim. Tem alguns filmes que a gente sai pra pior, né? Assim, tem alguns filmes que a gente pensa, nossa, o meu tempo, eu senti o tempo escorrendo pelas minhas mãos, né? Assim, porque eu perdi meu tempo assistindo essa porcaria. Mas tem outros filmes que nos marcam de tal forma que altera a nossa forma de ser no mundo mesmo. Você tem algum filme ali que você considera que mudou sua perspectiva, seja para questões sociais, ou seja para uma questão de escolhas que te ajudou
a escolher ou te ajudou a pensar sobre algum assunto que era difícil de pensar? Poxa, Rafa, são tantos. São muitos, né? Porque eu acho que esses filmes colocam reflexões profundas. Eu acho que é o próprio da arte, né? A arte, ela tá aí pra gente também rever as nossas questões, né? Da gente se conectar. Eu penso, assim, muitos em filmes muito difíceis de serem assistidos, né? Como aquele Requiem por um Sonho, que trabalha muito a questão de dependências, né? Não propriamente dependências químicas, porque no filme tem outros tipos de dependências lá também. Então, é aquele filme que impacta a gente, né? Nessa coisa até onde o ser humano consegue ir. Até os filmes mais assim, que tratam de amor, de vinculação, né? Como o mais recente, Vidas Passadas, que eu amo, assim. Aquele filme é perfeito. Que faz a gente ter uma reflexão muito grandiosa sobre amor. Até outro filme recente, né? Dias Perfeitos, que fala sobre vida contemplativa, né? Dessa conexão que a gente perdeu com o simples do cotidiano, o simples do dia a dia. Então, nossa, são muitos. Vou ficar aqui o resto do dia falando. Mas sabe, uma coisa que você traz que é muito interessante, que aí é a questão da memória, é o legado da narrativa. É aquela história que permanece. Gente, a gente está falando de... Nós estamos para 2025, nós estamos falando de filmes da década de 90, né? Histórias que permanecem, né? Então, aí que carregam todo um legado de um povo, um legado de uma história, de uma cultura. Então... É o que diz, né, a Cecília Meirelles, né? Tem sangue eterno, a asa ritmada. Então, a arte tem sangue eterno, ela permanece, ela perdura na gente, né? Justamente quando ela toca questões muito profundas em nós. Assim como a narrativa, a gente contar uma história, né, que tem o vínculo afetivo. Sim. É aquilo que fica na gente, né? Então... Que nos faz pensar em quais histórias a gente acha que são dignas de serem compartilhadas também, né? Porque se a gente assiste um filme, tem aquele movimento de recomendar a alguém depois que você sai ou da sessão de cinema, ou que você aluga, né, na época de alugar um filme, tinha aqueles filmes que eram mais concorridos, né? Que eram mais difíceis de conseguir o VHS ou DVD. Sim. De que você via que as pessoas recomendavam muito, aqueles filmes mais assistidos, né? Não que popularidade seja um parâmetro pro que é digno ou não de ser assistido, ou que é digno ou não de ser lembrado, mas se a gente for parar pra pensar na quantidade de filmes, né, que a gente tem hoje com a chegada dos streamings e o quão difícil é escolher quais histórias, né, a gente acessa ali, né? O que antes tornava a escolha bem mais fácil. Porque se a gente chega na locadora e tem aquela questão de ver o que tá disponível ali, né? Tinha os selinhos pra poder mostrar. Não sei se você lembra dos selos que tinha os filmes mais caros, né? Que são os lançamentos. E aqueles filmes mais antigos, né? Daqueles selos que já quando alugava não tinha volta. Diferente dos streams, né? Porque se a gente tá no meio do filme... Não, eu quero ver isso. Alugou, tinha que ver, né, Rafa? Olha o quanto que isso nos faz pensar, né? Sobre a intencionalidade das escolhas também, né? E sobre arcar com a responsabilidade do escolher, né? Sim. Que traz voz pra algo... que é muito caro pra gente, né, do existencialismo, da fenomenologia, que é essa questão, né, do que fazer com a liberdade do escolher, né, do optar pelo filme, quando a gente tá diante de tantas histórias, assim, numa locadora ou no streaming, o que nos faz escolher aquela história específica e não outra, né, o que nos faz se conectar de tal forma a algo no pôster que te chamou a atenção, algo no trailer que te chamou a atenção, ou algo na sinopse que te chamou a atenção. Me conta um pouco do seu processo de escolher assistir um filme. Antes você contou que era aquele ator preferido ou diretor que você já conhecia. E hoje em dia, o que te mobiliza a dar um play? Não, hoje o que me mobiliza, acho que até porque essas questões das escolhas, né? Eu acho que hoje tá ficando... É difícil em outros aspectos escolher, porque hoje você tem muitas opções, né? E você pode permanecer nelas ou não, né? O que antes não era, né? Igual você falou da tela quente, né? A gente não escolhia o filme. Era a programação que tava ali e a gente ia, né? Hoje o que me motiva muito a escolher um filme, até porque a gente tem mais possibilidades, né? É a pegada daquela narrativa. Se ela consegue me prender, se ela consegue contar uma história que me toca, que me movimenta, que me afeta, né? Então, esses dias mesmo eu assisti Terra Selvagem, que é um filme que pega muito sobre a questão, né, indígena nos Estados Unidos, e todo filme eu choro muito, gente.
Às vezes é filme de comédia, eu tô chorando. Mas esse, assim, essas questões mais sociais, essas questões que pegam, né? Que afetam a gente com questões que são humanas, que são nossas, né? Eles têm sido mais a minha escolha, né? Eu gosto muito. E você, Rafa, o que te mobiliza? Bom, eu tenho uma tendência a preferir filmes de drama. Eu acho que eu também sou do tipo que chora, também sou do tipo que gosta de observar coisas que estão distantes, né? Igual você trouxe esse exemplo de algo que não tá no seu cotidiano, né? Não é algo que não é uma questão que você experiencia ali na sua vida, mas é algo que te leva justamente para longe de si, né? E que eu acho muito bonito no cinema é essa questão do autodistanciamento, né? Às vezes você esquece um pouco de si para se conectar a uma outra história, para um outro universo, uma realidade que não é sua ali, que né, não tem uma questão óbvia de identificação ali, mas durante aquelas 2 horas, durante aquelas, às vezes até mais, né? Você tá tão entrelaçado naquele drama, naquele universo ali, que você se esquece um pouco de si, né? E se direciona ao outro, se direciona ao mundo, né? E isso tudo é abertura ao outro, né? É o que o Viktor Frankl vai chamar do autodistanciamento, né? Que é essa capacidade de esquecer um pouco de si, né? Para poder se conectar aos sentidos que aparecem no mundo, né? Seja nos valores que a gente, né, identifica no mundo, seja nas questões de problemas sociais, preconceitos que a gente também consegue ver com mais profundidade, né? Ali, apesar de não ser um retrato, vamos colocar entre aspas ali, né? Verossímil do que tá à nossa volta, né? Essas ficções nos convidam a sair do nosso lugar e sentar um pouco em outros lugares, né? Nossa, e ser transportado, viajar para outras épocas, para outros cenários, para outros contextos. E isso, para mim, é uma das maiores magias do cinema, né? Então, eu acho que histórias dramáticas são o meu ponto fraco, assim. Se é um drama, já me chama atenção. Mas é interessante que, às vezes, isso transcende os gêneros, né? Porque, às vezes, a gente pega um filme de terror ou um filme de comédia que eles... Hoje tá acontecendo isso muito, né? Tem um filme mesmo no cinema que ele se propõe a ser todos os gêneros e ele dá conta de ser mesmo. E dá mesmo. Assim, né? Tem um que sobressai ali, mas é interessante que... Às vezes, a gente encontra uma carga dramática num filme de terror. Sim. Num filme de comédia, a gente encontra uma crítica social, a gente encontra... Pega qualquer um do Jordan Peele, né? O Jordan Peele, que é um suspense, mas que carrega toda uma crítica, né? Até uma questão, uma carga dramática também. Então, hoje, eu também sou muito apegada a filmes de drama. Apesar que eu tenho uma grande inclinação com filmes de suspense, filmes de terror, né? Porque eu gosto de entender essa questão humana, né? Até onde o ser humano consegue ir. Eu acho isso muito interessante. Mas eu já percebi muito em filmes de terror uma questão dramática, né? Já vi muito em filmes de comédia, né? Uma problematização, uma crítica social. Então, eu acho que dependendo, né, do diretor, dependendo do elenco, né? Dependendo do roteirista ali, ele consegue te mobilizar, né? Então, acho que a abertura principal do gênero, assim, talvez seja interessante também, né? Sim. O gênero acabou, né? Assim, vamos banir o gênero. Vamos banir o gênero, né, Rafa? Vamos. Polêmica. Mas esse pode. Pode. Gênero de filme? Vamos banir o gênero de filme, então... Eu gosto da fluidez de gênero no cinema também. O Pedro Almodóvar é meu diretor preferido, né? E ele vai, né, fazer uma fusão ali da comédia com o drama ali de uma forma, pra mim... Maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Eu acho que ele consegue navegar em temas muito profundos e sensíveis. E de uma maneira muito engraçada ali, leve até, né? Assim, eu acho que ele, pra mim, é um dos grandiosos nesse aspecto de conseguir fazer essa fusão dos gêneros. Mas eu trouxe como algo que me faz escolher um filme, assim, mas, né, não necessariamente eu fico só preso ao drama, assim. Eu consigo curtir um pouco de cada um ali, assim. Interessante. E assim, voltando um pouco, né, pro nosso
nossa aproximação com a clínica, né? Sim. Pra você, já surgiu cenas de filmes ou filmes específicos enquanto você estava atendendo, assim, já? Já, inclusive, às vezes eu uso até como recurso além da literatura. Uhum. Já aconteceu de clientes me trazerem cenas de filmes, aí eu vou lá e pego o filme para ver, para entender melhor o que é. Mas eu acho que é um grande recurso, até porque a arte, ela tá ali, às vezes, para nomear o inomeável, Sim. né? Então, às vezes, a gente tem uma sensação que certa cena, certo filme, certo trecho de livro consegue traduzir melhor do que as palavras, né? Então, isso já aconteceu muito comigo, eu acho, inclusive, bem frutífero, né? Total. Eu lembro que a primeira vez que meu terapeuta, né? Gente, terapeutas também têm terapeutas, né? É um esquema de pirâmide. Aí estamos ligados nisso. Tem o terapeuta maior que está cuidando daquele terapeuta maior que eu digo em termos de experiência, né? E de estatura também, porque eu sou muito baixinho, então não é tão difícil que os terapeutas sejam mais altos que eu. Mas a primeira vez que meu terapeuta recomendou um filme, assim, eu fiquei muito impactado. E eu lembro que foi muito difícil pra mim assistir aquele filme, porque eu fiquei o tempo todo pensando assim, o que nesse filme... Ele viu em mim. E foi uma experiência, assim, de angústia de estar ali diante daquele filme o tempo todo me questionando, né? O que ele viu ali? E eu não consegui identificar a princípio. E quando eu cheguei, né, e perguntei pra ele, fulano, o que você viu em mim naquele filme, né? E ele não me trouxe uma resposta, porque ele... Bom psicólogo. Porque ele é um bom psicólogo. Ele me devolveu a pergunta... E eu, tipo, não consegui enganá-lo nessa, mas foi muito interessante. E recentemente, né, preservando o sigilo, mas eu recomendei a um cliente um filme específico que me lembrou um tema específico que a gente estava conversando, né? E eu falei, eu vou te recomendar esse filme no fim de semana, fica a seu critério de quando você quer assistir, se você quer assistir ou não, mas me lembrou um tema específico. E ele não assistiu durante a semana, né, mas 2 semanas depois ele voltou. E voltou completamente assustado, assim, falando que teve uma experiência de se identificar tanto com o tema, né, de se enxergar tanto naquilo, que isso nunca tinha acontecido. Quase como se o filme estivesse assistindo ele, né? Ele não estava assistindo simplesmente o filme, né? Mas como se o filme estivesse assistindo aquela experiência que ele viveu ali e tivesse conseguido traduzir para a tela aquilo que ele estava vivenciando, né? Então foi algo tão profundo para ele, eu fiquei tão comovido, assim, de que um recurso simples, assim, só uma questão de entretenimento mesmo, vamos alargar a discussão, né? Vamos estender essa discussão para além da nossa sessão aqui. E isso tocou ele de uma forma tão, tão bonita e nos permitiu, né, entrar com mais profundidade naquele tema depois. E é um convite, né, para outros terapeutas utilizarem também, né? Cada um vê, às vezes, numa música, numa peça de teatro, na literatura, né, que é muito do seu universo, você vindo dar letras, né, foi uma das primeiras vezes que você se aprofundou nas narrativas, foi com a literatura, né, e o cinema também com essa ferramenta, com esse recurso terapêutico, né, muito, muito precioso pra gente. Sim. Voltando, então, na literatura, né, a gente vai e volta, a gente não tem uma cronologia, né? Com certeza. Temporalmente a gente vai nesse passado, futuro, presente. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre a sua experiência, assim, na literatura e o que te levou pra psicologia, assim. Olha, na literatura em si, igual eu disse, né? Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, né? O que me motivou, né, sair dessa esfera literária foi justamente o nível de profundidade humana, né? Porque quando a gente vai para um campo da arte, a gente tem uma análise propriamente estética, propriamente artística daquele movimento, e a gente tem a análise propriamente humana, e era onde que eu ficava, né? E era interessante, né? Porque até hoje, né? Quando eu costumo, até já falei pro Rafa, né? Que às vezes me dá a impressão que na clínica a gente está abrindo um livro, né? Porque a gente está encontrando um universo de um ser que está ali se desvelando pra gente, né? E é interessante porque o pacto do cinema é esse, a gente está ali na intimidade daquele personagem. A gente está observando muitas vezes pensamentos, sentimentos, a gente está... E projetando uma luz, né? Para que aquele fenômeno
ajude aquele fenômeno a se desvelar, né? Para que ele apareça, para que se Sim. torne mais E no caso mais da evidente. clínica, às vezes a gente está ajudando aquela pessoa a contar de si, a contar da própria história. E pensando no próprio movimento terapêutico, que é a narrativa, né? O contar de si, você encontrar com aquilo que é inapagável, imodificável do passado, olhar para aquilo e pensar em novas possibilidades, o que ressoou desse passado, o que ficou em você que está no presente, e até o que você vai fazer com aquilo, né? Como projeto de vida, né? Pensando que aquilo também faz parte da sua história. E o caráter, né, de você lidar com a narrativa, de você propor espaços, né, para pessoas contarem as suas histórias, é muito o que acontece na clínica, e esse movimento da gente associar a clínica e cinema vem muito desse, né, da gente estar aberto, né, que é muito de ser humano, né, da gente estar abertos a histórias, né, e é um movimento que eu me proponho na clínica, né, que a gente se propõe como psicólogos, e que a gente também vê acontecer com as pessoas que atendemos, né, quando a gente dá para eles o espaço que eles tomem e se apropriem da própria história, né? Se tornem protagonistas, né? E tornam-se para si novamente, né? E tornam-se agentes na própria história, de poder decidir quais serão as próximas cenas, né? Do que ficou com aquele passado lembrado, né? Você trazendo que eles voltam e contam histórias e eu me lembro do passado muito como uma ficção, né? A gente não vai lembrar do passado como de fato aconteceu naquele dado da realidade, né? Naquela questão do que é fatídico ali, né? Não tem muito essa preocupação com o que de fato aconteceu, né? A realidade psíquica está muito mais ligada ao que a pessoa, o que ficou de significado para ela, né? O que ficou de sentido, o que ficou para cada um naquelas cenas que são retornadas, né? Isso, em relação ao cinema, também é muito parecido, né? Daqueles sentidos em cena, né? O nosso nome do podcast é Sentidos em Cena. Tem a ver do que ficou naquela cena ali, que gerou um significado, né? A ponto de ser cristalizado, a ponto de ser rememorado, né? Isso é tão interessante, Rafa, que é o pacto da verossimilhança, né? Quando a gente pega alguns filmes, né? Por exemplo, um filme recente, que é Meu Pai, né? Que tem a perspectiva do personagem, que você se apropria... Qual filme é esse? Meu Pai, do Anthony Hopkins, ganhador do Oscar, hein? De melhor ator. É um filme maravilhoso, gente. Você abre mão, é aquilo que a gente conversou sobre informação. Se você está preocupado com informação, você quer saber verdades, né? Você está mais... Verdades no sentido, assim, de certezas, né? Não no sentido de descoberta, mas verdade no sentido de certezas. E no cinema, a gente abre mão das certezas, porque trouxe esse filme como ilustração, porque a gente tem a perspectiva do personagem. E é uma perspectiva muito fantástica, né? Você percebe que aquilo está fantasioso, e aí você entende do adoecimento daquele personagem, mas você mergulha na ótica dele, no que faz sentido para ele. Exatamente. Então, isso é muito interessante, esse pacto de verossimilhança, né? A gente coloca as certezas de lado no cinema e a gente se apropria dos sentidos daquele personagem, do narrador, né? Walter Benjamin tem todo um livro que vai falar sobre essa presença do narrador, que é aquele que vai conduzir a gente sobre as histórias, e a gente vai pegar na mão dele e confiar, né? E vai junto. A gente às vezes até sabe, né? Como a gente vê lá, né? Da grande dúvida, né? De Bento e Capitu. Então, a gente tá ali no personagem, naquela visão, né? E a gente pode duvidar, inclusive é importante, né? Mas é interessante a nossa abertura para entender a visão de mundo daquele personagem, daquele narrador, para onde que o filme está nos conduzindo. Isso é muito interessante. É um dos movimentos da arte, né? Que é muito lindo de ver. Que bom testemunhar essas histórias, né? Que bom é ser testemunho dessas experiências, dessas existências diferentes. Continuando, né, sobre essa importância das existências, me faz lembrar das histórias em que elas têm uma áurea meio que proibida, sabe? Filmes que são mais, enfim, escondidos, filmes que são mais de nicho, ou filmes que
Não sei se você teve essa experiência de, na sua infância, ter filmes que Nossa, não eram demais. pra você ali, Aham. sabe? Você falou que sua mãe já gostava de cinema, né? Então tinha Demais. aquela coisa do filme proibido. E sabe, você que falou do Tela Quente, os Uhum. filmes proibidos eram sempre no horário de 9 de- horas, depois da novela, e a gente criança morrendo de Sim. sono de acordar Querendo- cedo pra escola. Da novela, E a não, era gente- depois do Fantástico. Depois do Fantástico. Fantástico, era mesmo. Nossa, era mesmo. Domingo Espetacular. Sim. Gente, e era assim, na Resistência, eu lembro, eu tenho uma memória afetiva muito forte, né? Porque eu lembro que o filme proibido pra mim foi Sexto Sentido. E Sexto Sentido era esses que ia passar depois do Fantástico. E eu tinha falado a semana inteira na escola, eu vou assistir Sexto Sentido. Eu vou conseguir ficar acordada. Gente, fiquei, e eu fiquei vejo gente morta. aterrorizada. Fiquei a semana inteira aterrorizada com esse filme, porque eu fiquei pensando se eu tava morta. Tá vendo, amiga? A morte te persegue, Me viu? persegue. Te Aí, persegue. assim, gente, que coisa. Essa experiência com filmes, né, proibidos, filmes que estão, assim... Vou dizer filmes proibidos, mas são aqueles que são desestruturantes, né? Aqueles Uhum. que... ruptivos, né? Aqueles filmes que rompem, né, com aquele pipocão que a gente às vezes está Sim. acostumado, né? A gente vai pro cinema, sei lá, às vezes para esquecer das questões do trabalho, da rotina. Uhum. E, assim, não é um desmérito nisso, né? Não, eu adoro filme pipocão, eu Pipocão. adoro Eu tenho os dois, quando eu quero ver filme... sucesso de bilheteria, adoro. Quando eu quero ver filme pipocão, eu chamo meu companheiro. Quando eu quero ver filme reflexivo, eu chamo minha mãe. Bom, a gente tem companhias. Tem companhia. E sozinha? Você vai ao cinema sozinho, Já Mari? fui. Sozinha, Mari? Já, inclusive... Como é essa experiência pra você? Então, cinema sozinha eu vou com os famosos guilty pleasures, aqueles filmes que sim. ninguém quer ir com você, mas você quer ir, porque você, né, tem Eu os- ainda assisti os meus musicais, é isso, é isso. Então, eu vou sozinha pra esses e também pra filmes que às vezes eu quero rever, ou às vezes eu quero ter um olhar assim mais aprofundado, e às vezes você vai com uma companhia, não que as companhias que eu vou fazem isso, né, mas às vezes você quer, né, demorar naquele filme, né, eu adoro a experiência de ir no cinema sozinho. Eu também, assim, pra mim foi constituinte na minha formação de pessoa mesmo, Não assim, é? eu acho que ter essa experiência, eu morava num bairro em que tinha um ônibus que me deixava no BH Shopping, o Olha. ponto final dele era no BH Shopping. Então, uma das minhas primeiras experiências de autonomia, né, de independência, assim, de eu ter a liberdade de sair de casa, minha mãe deixava eu, com 13 anos ali, eu pegar o ônibus sozinho ali, Olha só. pra poder ir até o BH Shopping, e aí eu fazia isso toda sexta-feira, era religiosamente, né, eu guardava o dinheirinho ali que eu ganhava de presente, ou que eu ganhava, né, de parentes e tal, pra poder gastar com a bilheteria do cinema ali, com o ingresso. Então tinha essa experiência de eu ter esse deslocamento ali até o BH Shopping, que é atravessar a cidade Que é um ali. senhor deslocamento. Que é um senhor deslocamento, pra quem não conhece. Mas eu ia e assistia ali aquele filme às sextas-feiras, pelo menos 2 sextas-feiras ao mês ali, eu ia ou com Olha. primo, ou com, né, com amigos, ou até sozinho mesmo, de ir ali e ter essa experiência de comprar bala fine nas lojas americanas, assistir o filme ali. E depois isso começou a virar algo de ir assistir sozinho, né? Nas terças irresistíveis, em que o ingresso é mais barato. Então, eu já reservava a terça-feira ali, depois do colégio, depois do ensino médio ali. Eu, né, passava a tarde ali no cinema, até chegar ao ponto de virar o escurinho do cinema, né? Na fase do namoro ali, de ser o point pra namorar, né? Porque, principalmente, né, pra existências LGBTs, não tem aquilo do estar no claro, né? Assim, do se relacionar no claro. Não tem essa questão das existências LGBT se sentirem tão confortáveis assim de namorar na praça, que é um lugar comum pra héteros, pra cis ali, de se relacionarem, tem todo esse medo, né, do preconceito. Então o cinema também sempre foi um lugar seguro pra mim me relacionar, né? Inclusive, Rafa, como que é pra vocês, se você teve um filme de referência, né, que fosse dialogar com essas questões de vivências LGBT, se você tem um filme que foi, assim, um marco pra você... High School Musical. Eu brinco que eu fui nomeado de gay antes de saber que eu era gay, né? Assim, antes de eu descobrir. E o personagem do Ryan nesse filme, apesar, né, que ele nunca foi declaradamente assumido, hoje o Kenneth Ortega, o produtor e diretor do filme, e o Lucas Gabriel, eles falam sobre o Ryan. Nossa, meu favorito era o Ryan. Como homossexual, mas na época ele só era o irmão da Sharpay, né? E as pessoas me nomeavam de Ryan, assim, por conta do jeito, né, assim, de conversar, de gesticular, de falar.
E aí eu ficava, eu tenho essa existência? Eu tenho uma existência parecida com essa? Assim, eu sou parecido com isso? Então as pessoas me identificavam com ele, né? Eu ali com meus 10, 11 anos. Sim. Foi um dos primeiros filmes que se mostrou pra mim ali como uma existência diferente, né? Assim, e existência interessante. possível também. Mas um dos primeiros, assim, que era declaradamente personagens, né, homoafetivos, foi o Segredo de Brokeback Mountain, Ai, né? nossa, gente, esse filme é maravilhoso. E ele foi bem repercussivo na época, né? Foi Porque, nossa, indicado ao Oscar, foi. furou um pouco a bolha, né, daqueles Foi. filmes que são de nicho, né, dos E eu acho que ele considerados... foi um dos mais corajosos, né? Porque ele mostrou relações sexuais dentro do filme. E eu acho que não era muito comum naquela época isso Não. acontecer. E Foi um 2005. filme... Nossa, é um filme muito bonito, né? Uhum. Eu também gostei muito desse filme. Interessante, Rafa. E, não, eu primeiro tive contato com cenas, né? Eu não cheguei a ver ele inteiro, né? Eu tive contato com cenas na televisão, mas era aquela sensação de que eu tava vendo algo proibido. Voltando nesse assunto dos filmes proibidos, porque eu sabia que não era compatível. Eu tive acesso quando eu era criança, adolescente, assim, no início da adolescência. Então foi algo muito novo, assim, mas também foi algo muito possível, né? Sim. E depois com a chegada, né, da internet, assim, de fácil acesso, né? Depois da internet de escada, depois que a gente teve acesso à internet em alta velocidade, que Sim. permitiu ter contato com... Não sei se você teve essa época do torrent. Do torrent, baixar hoje em dia filme. ainda existe, Demorava mas tem um os dia pra streamings. baixar um filme. Então assim, eu tinha os sites lá de filme e série pra Sim. baixar, então tinha toda essa experiência de ir atrás de filmes que eram filmes escondidos, como se fosse a Deep Web, assim, A Deep sabe? Web dos filmes, de que eram né? filmes de diretores que ninguém tinha ouvido falar e que eu descobri em fóruns do Orkut, do Orkut, e depois, né, do Facebook, depois do Sim. Twitter e de outras redes sociais que me ampliaram, assim, sabe? O possível dentro dos filmes, né? Aí eu fui ter contato com filmes que eu nunca teria contato na locadora ou no cinema ali, que eram filmes que não chegavam, que não tinham esse nível esse apelo popular, esse né? apelo popular. E isso mudou completamente minha forma de enxergar o cinema também, sabe? De acolher conseguir, vivências, né? Como um todo, né? de filmes fora do circuito hollywoodiano. Sim, que também não entregam só aquilo, né? Uhum. Estereotipado, né? Daquelas existências mais padronizadas, normativas, Sim. né? Eu acho isso maravilhoso, porque geralmente ele não chega mesmo, né? Nas locadoras. Eu lembro que, pra eu assistir O Segredo nossa, não sei falar, de Brokeback Mountain. O Segredo da Montanha. O Segredo da Montanha. A montanha lá nos Estados Unidos, que ele é no Texas, né? Que acontece. Ah, nem lembro, mas é... É, mais ou menos isso. Mas, nossa, foi bem um rolê mesmo pra conseguir esse filme. Eu lembro que eu consegui porque, né, foi bem, assim, baixado do baixado do baixado. Pois é. E hoje o que fica pra gente é isso, né? A gente tem esses catálogos nos streamings aí com acesso a diversos tipos de filme, diversos tipos de possibilidades. E é interessante, né, pensar novamente sobre o que a gente continua voltando. Tem algum filme que você já assistiu muitas vezes no cinema ou que você repete muito, assim, que você não se cansa de repetir? Nossa, eu já tive esse costume de repetir filmes muitas vezes até eu saber as falas do filme. Qual filme foi esse? Olha, por incrível que pareça, foi na minha época mais adolescente, mas eu gostei muito, que foi o Cavaleiro das Trevas, né? Com o Heath... Eu sabia todas as falas do Heath Ledger, porque eu achei a construção do Coringa naquele filme, e a gente vê, né, como que isso repercutiu no Coringa atual. Sim. Eu achei brilhante, eu achei uma construção, assim, muito desafiadora, né? Porque ele tá ali, não é um vilão totalmente, ele tá ali rompendo com uma lógica que ninguém concorda mesmo. Então, eu achei, assim, na época eu decorei todas as falas do filme. Que inesperado, eu nunca chutaria que seu filme seria o Cavaleiro das Trevas. Pois é, que por incrível que pareça, tinha uma questão... Maravilhoso. Nossa, eu gostei muito, né? Mas esse era o que eu repetia muito, né? Eu sempre gostei muito do Quentin Tarantino também, eu gostava muito dos filmes dele.
Então, desde o Pulp Fiction, né? Também gostei muito do Kill Bill. Aí eu tinha Então eram esses filmes que você revisitava, que assim. eu revisitava, eu gostava muito, assim, né? Era muito na minha época adolescente. Hoje, de revisitar mesmo, né? Pensando assim, eu assisto um filme 2 vezes quando eu vejo que alguma coisa ficou. Uhum. E eu preciso voltar para entender melhor aquele filme, né? E isso tem vários, né? Tem desde o atual Ainda Estou Aqui, que também quero revisitar justamente porque ficou muitas coisas, eu queria voltar. Até o Manchester à beira-mar, não sei se você já viu. Esse eu não assisti, mas ele foi indicado a Foi roteiro indicado. recentemente, né, no Foi, Oscar. assim, é mais pela... É uma questão Roteiro que eu já original. trabalho, né? Uma questão de luto, né? Luto parental ali, mas é mais pelo desfecho, que eu achei, assim, interessantíssimo. Sem spoilers, porque eu quero Sem assistir. spoilers, né? Pra não afetar ninguém, mas é um desfecho muito interessante. Então, é um que eu gostaria de revisitar também. Dias Perfeitos também é um filme que eu gostaria de... Porque ele não é um filme, assim, que é fácil de ver, né? O pessoal da pós sabe que a gente teve que ver esse filme. Mas é um filme muito bom depois que você entende o que ele tá querendo questionar ali. Aí você fica assim, meu Deus, tem que voltar pra ser questionada de novo, pra aquilo doer de novo, entende? Aquele filme me lembra um pouco de quando a gente tá na clínica, né? Na experiência de estar na clínica ali atendendo e quando fica no cotidiano, fica na fala ali do cotidiano, fica naquela coisa dos eventos que aconteceram durante a semana, em que a escuta precisa ser um pouco mais atenta até para ouvir o que tá tentando ser comunicado ali naquelas repetições do cotidiano, naqueles eventos ali que são monótonos mesmo, né? Que são, de certa forma, sem grandes acontecimentos, sem um ponto alto do filme, ele com um clímax, né? E é onde está a nossa vida. É interessante, o Milo Fernandes tem um haikai que ele fala, é nos dias cotidianos que se passam os anos. Então, a nossa vida acontece no cotidiano. E é como que a gente vai silenciando esse comum, né? A gente perde a noção de... Né, que é uma coisa, né, que a gente fala, às vezes, na literatura, que um milagre acontece no cotidiano e a gente não olha, né? É aqueles pequenos acontecimentos que a gente desconecta, né? Que a gente vai ali no automático. Então, são temas que me chamam muito. Eu gosto muito desse tipo de... No cinema, né? Aí eu não sei se é uma bagagem da literatura, mas no cinema a gente... Quando eu tô vendo um filme, eu costumo pensar, assim, em cada coisa que tá ali disposta, sabe? Sim. Por que a luz tá focando desse jeito, né? A gente vê isso no Anora, né? Um filme que também tá na corrida do Oscar. Como que a luz muda e você fica assim, cara, tem uma intenção por trás disso. Claro, tem uma intenção. O que fez mudar, assim? Como é que tá a dinâmica, a cadência do filme? E no Dias Perfeitos é tão contra essa noção dos superestímulos, né? Porque é um filme mais silencioso, é um filme com menos luzes, assim, né? Ele trabalha luz e sombra, com luz e sombra, é uma coisa mais simples ali, simples entre aspas, porque é um filme esteticamente complexo, mas é um filme que não é super estimulante pra quem tá assistindo, no sentido sensorialmente não é desafiador, assim, não tem tantas luzes piscando, estímulos, a edição não é tão rápida e frenética como é o caso de Anora, que já tem um ritmo diferente, né? Você colocou a Anora ali como esse exemplo. E é um filme que demanda uma certa paciência, não é pra todo mundo, né? Assim, no sentido de tem gente que realmente não vai ter paciência pra acompanhar o cotidiano daquele personagem, mas ao mesmo tempo é tão... Eu me senti tão relaxado assistindo o filme, assim, naqueles momentos de pausa, que ele tem os momentos oníricos dele ali, né, de sonhar e ver aquela... Lembra aquela cena musical, dos coqueiros balançando, aquelas árvores balançando, é uma coisa bem etéreo, assim, eu acho tão... E eu acho que acompanha muito esse ritmo da narrativa mesmo, um ritmo contemplativo, e a gente vai contemplando com o personagem, né, isso é muito bom. E tem um sentido, né, no cotidiano, existe um valor naquela coisa do que a gente já está acostumado, né? Que é inclusive um exercício para dar um passo atrás e pensar em como a gente leva, às vezes, o cotidiano no piloto automático, né? Tem esse exercício fenomenológico e existencial de se perguntar, né? E digo mais, de ouvir qual é a pergunta que está sendo colocada, né? Pra gente na existência ali, né? Daquela cena, né, que se repete, ou daquela cena que a gente acaba voltando, que a gente se conecta. E a gente vê isso muito no cinema, né? A gente, às vezes, escutar é o que, às vezes, eu falo, né?
às vezes, na clínica, é escutar aquilo que não está sendo dito como palavras, né? É escutar o que os acontecimentos falam para a gente, né? E no cinema a gente trabalha muito essa escuta, porque a gente está no lugar da escuta, né? Então, a gente, às vezes, um personagem que olha diretamente para a câmera, né? Então, a gente vê que tem todo né? Quando o filme ele é bem estruturado, ele tem toda uma intenção por trás disso, né? Então, tem um filme que é muito isso, né? Tem um filme que, inclusive, é proibido, né? Porque ele é um filme muito difícil de ver, que chama Miss Violence, que é um filme muito proibido. Que tem uma parte que Você deixando todo mundo curioso pra assistir. A personagem, ela olha diretamente para a câmera. E ela tem um motivo dela fazer isso que você descobre mais pro final do filme, né? Tem um filme brasileiro que também usa essa quebra da quarta parede, né? que tem... E é tão lindo quando você tem uma intenção, que aí você fica assim, caramba, as pequenas coisas dizem muito, né? Então, às vezes a gente perde essa capacidade de escutar. E isso é muito bom, porque a arte provoca isso, né? A arte, quando ela coloca coisas simples, né? Eu lembro de um professor da letras que ele falava que a poesia é você colocar um furacão num copo de vidro e não quebrar, né? Porque às vezes você vê isso, você vê o recurso da poesia que ali, né? Algumas estrofes, né? O autor consegue falar de um turbilhão em pequenos momentos ali, né? Então, que é diferente da estrutura do romance, né? Então, é muito lindo, né? Você vê isso acontecer no cinema, às vezes o autor consegue, né, falar isso numa cena, né? Numa cena que às vezes ninguém está falando nada, mas todos os recursos estão falando alguma coisa, né? E nem sempre o que é dito, né, ou o que é colocado ali em cena, seja de maneira verbal ou não verbal, conclui aquele tema. Nunca vai concluir na real, né? Verdade. Sempre vai deixar aberto as possibilidades de continuar refletindo sobre aquilo, porque nenhum assunto vai ser acabado, né? Nenhuma existência vai ser investigada por completo, vai ser olhada por completo. Você fica em paz com finais abertos? Ai, amigo, olha, vou te falar assim, verdade. Em paz eu não fico, mas a arte não é pra te deixar em paz. Boa. Tem que ter um incômodozinho ali, né? E eu fico feliz de estar incomodada, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa mentalidade né, de estar a vida zen o tempo todo. Eu acho que a arte, ela é para incomodar e a gente tem que abraçar o desconforto, né, em alguns momentos, porque que bom que eles aparecem, porque eles estão ali para isso. A arte, ela tá muito no lugar também de incômodo. Total. Então, assim, finais abertos eu acho que são importantes. Existe hora de parar um filme? Parar um filme? De encerrar? Eu acho que tem. Inclusive, assim, principalmente quando tem sequências. Já deu, né? Já deu, né? Mas não só quando tem sequência, né? Voltando e ainda estou aqui, muitas críticas que eu escutei, né? De pessoas conhecidas ou até de críticos especializados mesmo, era a questão de que deveria ter se encerrado antes, que ele acaba se estendendo demais, né? Você concorda, discorda? Olha, existe uma hora pra parar ali? Não tive essa perspectiva no Ainda Estou Aqui. Eu gostei muito do filme, né? Eu assisti só uma vez, igual eu falei, né? Tenho vontade de revisitar o filme. Vamos revisitar e estender ele no próximo episódio? Vamos sim. Existe uma hora de parar esse podcast também? Existe um final? Será, pessoal? Vocês falam aí pra nós. Existe esse final? Vamos ficar por aqui? Porque se dependesse de nós aqui, a gente já tava até semana que vem falando. Então vamos caminhar para o fechamento. Assim, vamos deixar para conversar sobre o Ainda Estou Aqui num próximo momento, né? Sim. E a gente estende aí esses finais também, do Ainda Estou Aqui, né? É a gente falar de todos os filmes, né, que estão nesse circuito por agora, né? A gente pensar, né, neles, né? O que eles nos tocaram, né? Não numa perspectiva aqui que a gente está fazendo uma análise de filme, até porque nós não temos essa expertise. Não estamos aqui como críticos de cinema. Nós não somos muito... A gente ama cinema, não somos especialistas, né? Inclusive, tem muita gente boa falando sobre isso. A ideia é a gente associar com aquilo que nos afeta na clínica fenomenológica, né? Como que isso repercute enquanto seres no mundo, né? Que todos somos seres humanos. Como que isso afeta o humano, né? Então... A ideia é mais ou menos essa, né? O que é propriamente nosso ali nesse ser, né? E o quão bonito é a gente deixar ser afetado, né? Por histórias. O quão bonito é a gente ver beleza, tanto né, na clínica quanto no cinema. A gente também, né, procurou não entrar nas questões teóricas, assim, né?
do que é do existencialismo e da fenomenologia, mas sempre conversando, de certa forma, dentro da gramática que foi construída, né? Dentro do vocabulário que a gente adquiriu né, da nossa aproximação com a clínica fenomenológica existencial. E, né, tentando ao máximo fazer, né, as pessoas participarem dessa conversa, desse E desse puxa debate. a nossa orelha, se tiver difícil, né? Pode falar. Que Comentar e tal. Se a gente também dá uma suavizada no E é o nosso primeiro episódio, foi o nosso primeiro episódio. A gente, né, fez uma espécie de conversa aberta pra ver o que surge. A gente acabou não usando muito das anotações. Não nada que eu escrevi, gente. Pra quê, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Que a gente ia no que aparecesse. No fenômeno aqui que apareceu no aqui e no agora. Sim. E foi muito bom ter essa conversa com você. Amiga, foi bom a gente pela abertura aí. Foi bom a gente se abrir para essa possibilidade de convidar outras pessoas para participar das nossas conversas e das nossas fritações sobre a existência e sobre a arte. Bom saber que a gente, né, tem esse espaço. Agradeço a Associação Allos por fornecer esse espaço, né, pra gente continuar divulgando a psicologia, pra gente continuar estendendo essas aproximações que a gente tem por diversas maneiras, né, seja pela cultura, seja pela pesquisa, seja pela clínica escola, seja, né, todas as facetas que a Allos oferece aí pra gente navegar no universo da psicologia e expandir, né, essa terceira força também pra gente fornecer nesse espaço de contar um pouco, né, a partir do nosso ponto de vista como psicólogos clínicos que se identificam com a fenomenologia existencial, né, e que bom que a gente, né, tem esse espaço. Então eu agradeço a Associação Allos e a gente se encontra no próximo episódio para continuar estendendo, né, esse olhar para o filme Ainda Estou Aqui. Né? Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui, estaremos aqui. Estamos aqui agora. Piadinhas infames. Até a próxima. Até a próxima, gente.